Então, dando continuidade ao panorama do Novo Testamento, passamos a abordar então a segunda parte do livro de Atos. Nós abordamos na aula anterior o início do livro, batendo as primeiras 3 divisões, e agora a gente está batendo as próximas 3 divisões, e assim a gente vai encerrar o Novo Testamento batendo todo o panorama do livro de Atos. Como é que a gente dividiu essas aulas? Em que aula a gente está? Então a gente está na aula do dia 10 de maio, e estamos batendo a última porção que tem de Atos dos Apóstolos. Depois a gente vai dar continuidade em primeira carta aos Coríntios, segunda e por fim Romanos, e terminamos o mês de maio. Então nós estamos aqui, nesse momento, livro da expansão e separação, que vai de 12:25 até 16:5. E aí, dentro do livro de Atos, analisando os fatos dentro da ordem cronológica, a gente está dentro da porção que a gente chama de expansão e separação, e aí a gente vai entrar propriamente dito na viagem missionária que Paulo realizou. Então, nesse momento, Paulo ele está em Antioquia e está Barnabé, e eles estão jejuando, e aí o Espírito Santo vai chegar e falar: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quem os despediu? A congregação toda que se congregava em Antioquia. E ali dizem que em Antioquia existiam muitos mestres. Bem, por fim, eles estão em Antioquia e eles vão iniciar a viagem missionária. Então eles vão para o porto de Seleucidas. Do porto de Seleucidas eles vão pegar um navio e vão direto até Salamino. Chegando em Salamino, eles vão abordar Chipre e vão percorrer a cidade de Chipre inteira. Nesse momento a gente vai ter o encontro de Paulo com Elimas, o mago, ou então Bar Jesus, o feiticeiro, depende da tradução. E eles vão ter um encontro ali e o procônsul vai querer muito saber que novidade é essa que Paulo está pregando. Mas Elimas está o tempo todo resistindo à mensagem do Evangelho. Até que Paulo tem que chegar e se opor fortemente a ele, dizendo que ele vai ficar cego durante um determinado período de tempo. E aí o procônsul que está ali naquela região crê na palavra de Paulo, crê no Evangelho. Paulo vai continuar percorrendo o resto de Chipre até chegar em Pafos. Quando ele chega no porto de Pafos, eles pegam uma nova embarcação e aí eles vão até Perge da Panfilha. Então, eles entram em Perge da Panfilha e aí vão seguir até Antioquia, pregando o Evangelho. Então aí vai dizer que eles vão pregar o Evangelho em todos os locais que eles estão passando. Passam em Antioquia, pregam o Evangelho, ficam lá o primeiro sábado, são convidados para retornar no segundo sábado, mas quando eles retornam no segundo sábado, toda a cidade quer ouvir a mensagem, os judeus aí começam a ficar enciumados e a partir daí eles começam a se opor a Paulo. E aí Paulo sai de Antioquia. E aí Paulo vai seguir para Icônio, vai começar a pregar a mensagem, vai acontecer a mesma coisa. E aí vão vir os judeus que estão em Antioquia, correndo atrás de Paulo, e Paulo parte para Listra. E aí chegando em Listra, Paulo está lá, pregando, e vai ter um homem paralítico, e Paulo vai chegar e curar esse homem. E as pessoas da cidade vão chegar e falar: olha, os deuses estão presentes. E aí vão querer imolar cabritos, bois, animais, em oferta a Paulo e a Barnabé, achando que na realidade eram 2 deuses que estavam ali presentes. Paulo vai se opor a isso fortemente. E Paulo chega a rasgar suas vestes. Mas vai acontecer um fato singular. As pessoas que estavam vindo atrás de Paulo, desde Antioquia e Icônio, chegam à Listra. Então elas começam a incitar a população. Aproveitando que Paulo já tinha dito que eles estavam crendo em coisas que não eram corretas, a população é incitada contra Paulo e vão o apedrejar. E o texto bíblico, nesse ponto, ele vai ser bem claro. O texto bíblico vai chegar e falar que, chegando, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônico, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. E aí, logo depois, a gente vai verificar. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou,
e voltou à cidade. E no dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Bem, essa é a única coisa que não poderia acontecer. Existem duas situações lógicas que são possíveis serem narradas, mas nenhuma das duas situações lógicas foram narradas nesse ponto. Quais são as situações lógicas? Paulo estava em Listra e ele foi apedrejado. E o apedrejamento é um apedrejamento até a morte. O apedrejamento, você pega uma pedra com um determinado peso que você possa lançar contra a pessoa e vai machucar gravemente essa pessoa. Então, na realidade, a intenção do apedrejamento sempre é a morte. Não é apedrejar para que a pessoa chegue e fique ferida. Não. É lançar, deferir a pedra com a maior velocidade, com a maior força, com a maior intensidade, ao ponto de chegar e bater contra a pele e começar a fraturar ossos e, se possível, causar fratura exposta. A intenção é fazer com que a pessoa morra. Simplesmente essa. Então, os judeus vão apedrejar Paulo de modo que, em um determinado momento, o corpo de Paulo para de se mexer. Essa é a ideia do apedrejamento. E aí Paulo é retirado da cidade. Bem, qual é a situação lógica? Os discípulos chegam ao redor de Paulo, veem que Paulo está gravemente ferido e não tem o que fazer. Paulo morre. E aí o enterram Paulo e acabou a viagem missionária para Paulo. Essa é uma situação lógica do apedrejamento. A outra situação lógica é: Paulo chega, é dado como morto, chega do lado de fora, os discípulos se reúnem ao redor. Lucas, que é o autor da carta de Atos, está ali. Ele está narrando a carta e ele está vendo o que está acontecendo com Paulo. Então Lucas vai chegar, examinar Paulo e vai verificar: olha, há um sopro de vida. Ele está respirando. Me ajudem. Vamos pegar umas bandanas, vamos enfaixá-lo, vamos cuidar dos ferimentos, vamos carregá-lo para um local onde ele possa descansar e repousar até que as fraturas, até que a dor diminua e ele possa voltar a fazer o trabalho dele. Mas é interessante dizer que nenhum dos dois fatos foi narrado. Simplesmente foi narrado que um homem que acabou de sofrer apedrejamento foi dado como morto, e o apedrejamento, a intenção é matar, é deferir golpes que vão lesionar, contundir, fraturar, quebrar, se possível até fratura exposta. Esse homem, de repente, se levanta, como se nada tivesse acontecido, e entra na cidade. Baseado nisso, o que as pessoas dizem? Naquele momento, realmente Paulo morreu. Morreu. E quando os irmãos se reuniram ao redor de Paulo, na realidade os irmãos estavam orando por Paulo e o Espírito Santo ressuscitou Paulo. E ressuscitou como? Cheio de dor? Não. Ressuscitou de forma perfeita, de forma plena. Tanto é que Paulo entra para a cidade. Ele acabou de sofrer apedrejamento, as pessoas acabaram de tentar matá-lo. Qualquer pessoa em sã consciência dá meia volta, dá graças a Deus que está vivo e parte. Paulo não. Paulo levanta e entra na cidade, como se nada tivesse lhe acontecido. Isso só aconteceria se realmente Paulo tivesse sido curado. Não diz que ele entra na cidade mancando da perna, sentindo dores, sentindo contusões. Não. Só diz que ele levantou e voltou à cidade. Então, quando as pessoas veem Paulo novamente entrando na cidade, na realidade, as pessoas devem se espantar. Ninguém vem até Paulo para tentar acabar o trabalho que eles tinham feito. Na realidade, as pessoas devem ter temido bastante, porque como pode um homem que foi apedrejado até a morte andar livremente entre a população como se não tivesse acontecido nada? Bem, é a situação de Paulo. Paulo estava andando e aí o texto diz que ele fortificava a fé de todas as pessoas, passando de cidade em cidade e voltando até Antioquia. E é isso que Paulo vai fazer. Então Paulo vai sair de Listra, vai até Derbe, vai pregar a palavra, depois ele vai voltar para Listra, vai reforçar a fé de todos os irmãos, vai passar para Icônio. Então todo esse povo que veio apedrejar Paulo em Listra está vendo Paulo andando com uma tranquilidade entre eles. Provavelmente essas pessoas devem ter ficado temerosas. Como pode esse homem estar andando normal? Não era nem para estar vivo. E Paulo vai até a Panfilha,
Perge da Panfilha, e dali ele vai para Itália, e de Itália ele vai pegar um navio com destino ao porto de Seleucidas. E aí ele segue de novo para Antioquia. E assim a gente conclui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Só para ficar registrado, nessa primeira viagem missionária, entre Listra e Icônio, haverá um jovem que vai estar vendo tudo isso acontecendo. E o nome desse jovem se chama Timóteo. E quando Paulo passa pela segunda vez naquela localidade, na segunda viagem missionária, Timóteo segue com Paulo. Então, quem é Paulo para Timóteo? Paulo para Timóteo é essa pessoa que pregou audaciosamente o evangelho, que foi dado como morto, voltou à cidade como se nada tivesse lhe acontecido e continuou pregando para todos aqueles que o apedrejaram. Esse é Paulo. Foi essa figura singular que Timóteo encontrou, entrando na cidade, e ele sendo um jovem de aproximadamente 15, 16 anos na época, segundo o que os historiadores contam. E assim a gente termina essa primeira, e a gente vai dar uma pausa aqui, e vai continuar na segunda viagem missionária numa nova gravação. Então, de volta a Antioquia, Paulo e Barnabé vão enfrentar novos problemas. Então, vai começar a vir algumas pessoas, alguns indivíduos, vindo da Judéia, e aí eles vão começar a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E isso chega em Antioquia. Ora, Paulo e Barnabé, muito preocupados com a temática, vão descer até Jerusalém. E aí, quando eles chegam em Jerusalém, a gente vai ter o relato dos fatos. E aí eles vão explicar o que está acontecendo, como é que essas pessoas chegaram até eles. E assim a gente vai ter o relato de Atos 15, 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, vai haver um grande debate nesse concílio, até que se chega a um momento em que Pedro toma a palavra. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, por que Pedro fala que há muito tempo? Parece que os fatos estão em sincronia, parece que os fatos foram ainda há pouco, parece que os fatos foram no dia de ontem. Mas Pedro insiste em dizer, foi há muito tempo. Pedro fala que foi há muito tempo porque a conversão de Cornélio data do início da igreja, praticamente. Então, finalzinho de 30, quase chegando em 40. E aqui, nesses fatos, a gente está entre 47 e 50. Então, realmente, já tem muito tempo que Pedrão foi e entrou na casa de um gentio. E as escrituras não citam dele ter feito isso novamente. Então, lá entre 37 e 40 é a época que Paulo vai se converter. 41, aproximadamente, é a época em que Cornélio vai receber o evangelho. Paulo já tinha sido retirado da cidade às pressas. E aí a gente tem Pedro fazendo o trabalho. É isso que a gente tem. Bem, o que é decidido nesse concílio? Então é decidido que as pessoas vão ter que se abster de carne contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual e carne de animais sufocados. Logo depois a gente vê Paulo repetindo a mensagem e além disso daqui ele diz que se abstenham do sangue. Até porque quando se fala de carne de animal sufocado, o sangue que está nela já dá um indício de que sangue também não. E desde Gênesis a gente vê falando que o sangue ele tem uma importância vital. Bem, então a gente tem aí em Jerusalém os pilares da igreja: Pedro, Tiago e João,
E a gente tem aqueles membros mais respeitados, aqueles que estão o tempo todo na igreja, que era Barsabás, que tinha sido até indicado para concorrer ao cargo de discípulo, para substituir Judas, mas lá na sorte ele perde. E temos Silas. Bem, Paulo vai ter que voltar de novo para Antioquia, só que ele não pode voltar sozinho. Chega a falar assim, fui lá e os apóstolos disseram que está tudo certo, que o jeito que eu prego está correto. Não, ele precisa de uma testemunha que tenha vindo de Jerusalém, alguém que possa ser visto e indicado. Não, realmente, essa pessoa anda com os apóstolos, essa pessoa está no meio deles, essa pessoa toma decisões com eles. Então, realmente, é uma decisão de Jerusalém. Então, nesse sentido, a gente vai ter Barsabás e Silas sendo escalados para poder seguir com Paulo para Antioquia. Lá chegando, eles vão chegar e servir de testemunho vivo, indicando o que foi decidido no Concílio de Jerusalém. As pessoas em Antioquia vão se alegrar bastante por esse fato. Terminado isso, Barsabás sente que não há mais nada para ele fazer na cidade e ele vai voltar para Jerusalém. E aí a gente termina essa primeira porção, que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia em dia aumentavam em número. Então a gente já saiu de Jerusalém, da Judéia, da Samaria, foi até os confins da terra e a igreja está prosperando, a igreja está aumentando em número. É isso que Lucas está apregoando nessa divisão dos livros. E assim a gente termina esse primeiro ato do concílio.